Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. Eu não escondo que eu sou um apaixonado pela palavra, principalmente os textos em que Jesus atua poderosamente, com milagres, com revelações e com ensinamento da palavra. Esse texto, por muitos anos, ele me perseguiu, porque eu não entendia. E quando a gente não entende um texto, você acaba até evitando de pregar. Quando alguém prega, você ouve, mas tem coisas que não se encaixam. Até que esses dias, pela misericórdia do Senhor, Ele me apresentou o texto. E eu comecei a estudar. Deus deu a graça de eu entender um pouquinho sobre o que a sua palavra está dizendo. E com isso eu quero passar e compartilhar com os irmãos. Curva a tua cabeça. Pai querido, a responsabilidade é muito grande de falar do teu nome, da tua palavra, dos mistérios do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, usa aquilo que o Senhor falou no meu coração, tira toda a carne, todo homem, e abençoe a cada um de nós que estamos aqui presentes, os que vão ouvir futuramente. Que o Senhor ministre uma palavra de libertação, de cura, de revelação, que traga o maná vivo do céu, Pai, para alimentar a cada um dos irmãos. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, em João 5. O tema desta noite é o enfermo de Betesda. João 5, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em aramaico Betesda, ou Bet-Zata, o qual tem 5 alpendres, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. O verso 4, nós vamos ler ele agora, mas esse verso, ele foi acrescentado a partir do século 4 nas Escrituras. Então os originais, até o século 3, esse texto não existia, o versículo 4. Por isso que a maioria das Bíblias está em colchete. Está aí a dificuldade que muitos têm de entender o texto. Mas eu vou ler o texto como está, e nós vamos meditar sobre isso. Verso 4. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do mover da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E um dos que estavam ali doentes fazia 38 anos. Jesus, vendo este homem, sabendo que ele estava ali durante um longo período, disse-lhes: você quer ser curado? O doente respondeu: não tenho ninguém que me coloque no tanque quando o agir das águas. E quando tento chegar lá, alguém me ultrapassa. E Jesus disse-lhe: levanta-te, pegue a sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira, e isto aconteceu em um dia de sábado. Louvado seja Deus. Irmãos, um texto tremendamente delicado, mas tem tanta riqueza aqui que vocês vão ficar impressionados do que Deus vai falar conosco nesta noite. Jesus vai a Jerusalém a uma festa. As festas da época de Jesus eram importantes por quê?
porque eram nelas que o povo aprendia o que havia acontecido no decorrer da história. Hoje nós temos livros, temos as redes sociais, temos internet, temos todo o acesso possível, mas no tempo de Jesus, eles precisavam fazer festas comemorativas, marcantes, para ensinar às gerações futuras o que Deus havia feito com aquele povo, como Deus havia tirado do deserto, como Deus havia libertado, como Deus havia trabalhado com esse povo. E as festas não eram um convite, era uma convocação. O judeu de coração, ele saía de onde estava e se dirigia às festas principais para Jerusalém. E ali ficava dias comemorando e relembrando o que havia acontecido. E as festas mais tradicionais era a festa da Páscoa, das colheitas, dos tabernáculos e assim por diante. O livro de Neemias fala que Jerusalém tinha 12 portas. A porta das ovelhas não era uma porta de glamour. Ninguém gostava de entrar por aquele lugar. Imagina quem vai para uma festa e vai passar num lugar onde tem estrume de ovelha, onde tem animal. Então a porta das ovelhas não tinha glamour nenhum. Ela servia para que as pessoas levassem os animais para o templo, para serem sacrificados. Então geralmente, acredito eu, que os senhores entravam pelas outras portas de glamour, com suas roupas lindas, e os empregados passavam pela portinha das ovelhas ali, levando os animais. E na arqueologia, que eu fui a fundo nisso aqui, a arqueologia fala que era uma porta mais estreita. Próximo a essa porta, para o lado de fora de Jerusalém, havia um local chamado Betesda. Betesda, segundo a arqueologia e alguns professores de teologia, de grego, de hebraico, Betesda era um local administrado pelo Roma, pelos gregos. E Betesda fazia apologia ao deus Asclépio, Esculápio, que tinha uma filha chamada Ígia, que vem de higiene. Então aquele lugar era dividido em duas partes: a piscina de baixo e uma piscina em cima. Eram dois pavimentos. Na piscina de baixo era uma reunião de aleijados, cegos, enfermos, de pessoas doentes. Elas ficavam ali, depositadas ali. E na parte de cima era uma piscina onde os romanos tomavam seus banhos de sais. E ali eles tinham todo tipo de regalia. E quando ia trocar as águas, já sujava as águas, e as piscinas eram grandes, em média 13 metros. Quando fala em tanque, parece o tanque de casa, né? Mas não é, tinha 13 metros, eram profundos, eram piscinas. Então eles soltavam a água do tanque de cima, a água suja, ela borbulhava no tanque de baixo. E aí o paganismo soltou que um anjo descia e curava. Mas era um local totalmente pagão. Um lugar que, inclusive até um teólogo disse que era uma boca do inferno. Essa porta que Jesus pretendia passar, que é a porta das ovelhas, como eu disse, passava só quem levava ovelhas. Mas ali foi um sinal que
Como Jesus não tinha ovelha para levar, ele é o Cordeiro de Deus. Amém. O primeiro sinal. Hoje entendemos pela sua graça e misericórdia por que ele escolheu esta porta. Não entrou pelas glamurosas, mas entrou pela porta onde ele deveria entrar. A ovelha perfeita, a ovelha que o Pai preparou para aquele dia. Glória a Deus. Jesus mostrava ali ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, por isso que hoje tem as Santa Casas de Misericórdia aí. Mas na verdade ali de misericórdia não tinha nada. Aí você pode falar, não, mas eu já ouvi pregadores falavam que o anjo era do Senhor. Então o meu Deus, o Deus que eu acredito, cura o mais esperto. É isso que eu estou entendendo? Você acha que Deus traz você na igreja e o mais esperto que fala amém primeiro ele cura, os outros larga para lá. Então não é assim que funciona. Esse anjo não tem base bíblica, este lugar não tem base bíblica, nada disso tem base bíblica. No século 18 começaram as escavações e foi se descobrindo o que realmente era Betesda. Então um local totalmente profano, pagão, que Roma usava, acredito eu, para tirar a atenção, para provocar o Criador do templo. Tanto é que ela ficava próxima do templo. E as pessoas acreditavam, de tal forma que se tornavam cegas. E aqui agora eu quero chamar a tua atenção para algo. Infelizmente o meu amigo, que eu tinha até pedido permissão para ele, para falar o seu nome, dar o seu testemunho, mas eu já pedi, eu vou falar o nome dele. O Valdir chegou para mim há um tempo e falou, Dimas, a minha filha Sara, ela está em coma. E os médicos desenganaram a Sara. Falei, irmão, tudo que você acredita, toda a sua religiosidade, vamos tirar de lado agora e vamos buscar o único que pode resolver os teus problemas. Glória a Deus. Essa noite Deus falou comigo sobre esse texto, inclusive nem está no que eu anotei, e veio no meu coração assim, Dimas, o enfermo de Betesda não tem nome. Eu falei, Senhor, é verdade, não tem nome. Porque outrora era você que estava na beira de um tanque pagão. Outrora era o Evair que estava num tanque pagão, esperando um anjo, sei lá de onde, mover as águas para ele. Outrora era o Rafael. Deus nos tirou de tanques pagãos. Se você está aqui nesta noite, porque o Espírito de Deus te atraiu, te tirou do lugar que não te levava a nada, a lugar nenhum. E quando Jesus entra nesse lugar, como Jesus é maravilhoso, se sou eu, o Senhor fala assim, Dimas, entra lá no tanque de Betesda e resolve um problema para mim. Eu vou liberar a cura, você vai ministrar a cura. Ah, Senhor, é hoje. Além de você, quem mais quer ser curado aí? Mas não, irmãos. Jesus entrou, o lugar era grande, atravessou o lugar e foi até uma determinada pessoa. Ele foi buscar a ovelha perdida da casa de Israel. No dia da tua conversão, quantos estavam com você? Quando Deus te chamou, quantas pessoas estavam com você?
mas Ele pegou você a dedo e tirou você dali. Eu quero você. É você que eu vim buscar. E quando o Senhor falou para aquele homem: você quer ser curado? Eu disse: Senhor, ele estava tão cego. Quem que vai me jogar na água? Quem que vai me empurrar lá dentro? A hora que o anjo vier. E nós muitas vezes estamos passando por isso. Pessoas que vão nos ouvir aqui estão passando por isso. Você está no tanque errado, buscando de um Deus falso, que não te ouve, tentando lavar a tua sujeira e sujeiras dos outros. Quando temos amor à religiosidade, quando temos amor ao nosso santo padroeiro, quando temos amor na idolatria, ficamos que nem esse homem enfermo, esperando o bendito anjo descer. Deus nos chama, irmãos. Deus quer nos tirar da idolatria. Ah, mas lá onde eu vou, fala-se de Jesus. Ué, não tem que falar, ué. Se não falar nada, você nem vai. Mas eu te pergunto, Jesus é a única pessoa principal? É o único que faz as coisas ali? Ah não, tem o fulano também, tem o espírito ciclano. Então não presta, querido. O tanque mesclado não presta. Veja só um detalhe, o tanto que não presta. Quando o Senhor falou para aquele cego assim, de Siloé, Ele colocou barro na saliva e pôs no olho do cego. O que Ele disse para o cego? Vai lá no tanque e lava, você vai enxergar. E por que Ele não falou no de Betesda? Para não dar crédito a um demônio. Só para isso. O nosso Deus não divide sua glória com ninguém, com nada. Então a diferença de Siloé, o tanque de Siloé, para o tanque de Betesda é tremenda. E o Senhor entrou e foi somente naquela pessoa. A palavra de Deus tem poder, ela esmiuça o coração, irmão. A palavra que está sendo falada é para você nesta noite. O Senhor foi até o teu coração, até o teu mais íntimo. Aí você pergunta para Ele: Senhor, como é que vai ser? O Senhor vai me dar uma medalha milagrosa? O Senhor vai me dar alguma coisa para me apegar? O que vai acontecer? Ele falou: eu vou te libertar, eu vou te trazer vida, eu vou entrar dentro do teu coração, eu vou fazer parte de você. Glória a Deus. Quero fazer parte da tua vida, dos teus projetos, dos teus planos. Eu quero tirar a cegueira espiritual que está em você. Então percebe que Deus não se dispõe dos mais espertos. Não é o mais esperto que vai resolver isso. Até os dias de hoje tem pessoas esperando anjos. Acredita em atravessadores, em amuletos, espíritos enganadores, águas milagrosas. Infelizmente, patuás, amuletos. A sua Bíblia no Salmo 90 na sua casa, que você nunca leu, é um amuleto, é um patuá, não serve para nada, não serve para nada. O diabo vai rir da tua cara. Recita a palavra para ele. Opa!
Nossa, que pecado, você deixou a Bíblia cair. Papel. Vida é diferente, papel. Lê. O irmão, quando o irmão estiver sofrendo, chore com ele. Deixei na Bíblia, vou orar. Agora, quando você vê o irmão sofrendo, vai lá chorar com ele. É vida. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Esse enfermo sofria 38 anos. Ele não era aleijado, irmãos. Algumas traduções põem que ele era aleijado. Não era aleijado. Ele era enfermo. E ele não estava naquele tanque há 38 anos também, não. Ele estava um bom tempo ali. E Jesus só vai até ele. E vocês vão descobrir daqui a pouco por que o Senhor foi até ele. E a pergunta é: você quer ser curado? Às vezes, no Velho Testamento a gente vê muito pouca, vê mais guerras, vê mais situações de Deus operando com o povo. Mas quando se fala em oração, a gente se torna sensível, porque o Velho Testamento está cheio de gente que ora. A maneira que Daniel, o pastor Rafael da pregou esses dias aqui, a maneira que Daniel orava é um exemplo para todos nós. Era um exemplo para a época e um exemplo para hoje. A posição que ele tomou. Mas esse enfermo, que eu acredito piamente que ele era um judeu desviado, ele não observou Daniel. Ele apenas olhava para a sua enfermidade. E olhando para a sua enfermidade, ele começou a olhar as pessoas ao seu redor. E ele foi deprimindo. Porque se você anda com pessoas para baixo, que deprime, você vai ficar assim também. A Bíblia fala: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Se você é um cristão amargurado, não tem alguma coisa errada. Você está encostando na turma errada. E aquele homem estava no lugar errado. Jesus conhecia a vida dele totalmente. Quer ver outro que Jesus deu uma lambada de leve? Natanael. Como é que o senhor sabe, Senhor? Ô Natanael, eu estava te vendo lá. Tu és o mestre. E às vezes achamos que o Senhor não sabe das nossas dificuldades. Apresentamos a Ele, como foi apresentado aqui agora. Isso faz parte de pai e filho. Papai, eu quero orar pelo Dorival, eu quero orar pela Sara. Eu estou com um vizinho que está assim, papai. O Senhor tem poder para resolver, papai. No momento oportuno. O Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. Todas, sem exceção de nada. É verdade. E o enfermo disse: não tenho quem me ajude. O Senhor vai me ajudar? Jesus veio para nos libertar, irmãos. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele esperava que Jesus ia levá-lo até o tanque. Ele não conhecia o libertador. E é interessante que hoje nós conhecemos, e a última palavra que uma das que eu preguei aqui, que é o acreditar, confiar, crer e confiar. Nós sabemos do poder de Jesus. Nós sabemos que Ele sabe da nossa vida. Nós sabemos que Ele conhece as nossas enfermidades. Nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. E às vezes nós não confiamos como deveria. Então esse é o nosso ponto fraco. Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos falaram: Senhor, chegou um ponto que eu estou vendo tudo, mas a minha carne não quer acreditar. Aumenta a minha fé.
Assim acontece com os dias de hoje. Eu procurei curas em tanques com aparência boa, mas Jesus não era o centro. Eu frequento uma religião, eu já sou religioso, e lá nós falamos muito de Jesus. Rezamos até o Pai Nosso. Falamos muito de Jesus, mas Ele é o centro, Ele é a figura central, só a Ele é glória, só a Ele é louvor. Não, então não funciona. Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando eu falei para o meu irmão, o pai da Sara, abandona o que você sabe, abandona a tua religiosidade, abandona o que você crê, diga: Jesus, a partir de agora, a minha filha é tua, somente tua. Eu não peço para mais ninguém, ninguém precisa interceder por ela, é só o Senhor. Eu clamo ao Senhor, eu choro nos pés do Senhor. A história mudou, irmãos. O inimigo sempre mescla, e uma coisa põe na tua cabeça isso, uma coisa que o nosso Deus não permite, é dividir a sua glória. Nunca, de Gênesis a Apocalipse, não se divide a glória, só a Ele a glória. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Ele é digno, Pai. Ele é digno. Imagina você, o camarada ali, doente, que eu não sei a enfermidade dele, o lugar era muito maior que esse, lotado de enfermos. Jesus atravessa, fala para ele assim: você quer ser curado? Quero. Levanta, pega a sua esteira e vem. Eu pergunto aos irmãos, quantos que não viram o milagre? Quando você recebe um presente, por menor que seja, abre um sorriso nos teus lábios. Imagina um camarada há 38 anos doente, e o Senhor fala: levanta, pega a esteira. Deus também provocou, né? Já sabia que era sábado, e se levasse a esteira ia cair a folha. Mas pega a esteira, vamos ver o que vai virar. E vem. Se sou eu enfermo do lado ali, filho, o Senhor, não dá para botar a mão em mim também? Mas todos estavam vidrados no anjo, na idolatria, na água. O Senhor virou as costas e foi embora. O texto não fala que se alguém falar: Senhor, me cura também, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, com certeza Deus teria misericórdia deles. Mas o texto não fala. Parece que foi no secreto, no escondido, e era um lugar amplo, lotado de gente, tanta gente que um esbarrava no outro. Ele disse: Senhor, quando eu tento me arrastar para pular na água, já tem outro que pula lá na frente. Então, eu estava grudado no outro. Com certeza muitos viram, mas continuavam esperando o anjo, cegos pelas suas religiosidades, cegos. É a mesma história, você esperar que outra pessoa ore pelo teu filho, pela tua vida, sendo que você é templo do Espírito Santo. Vai ter uma cruzada, vai vir um camarada de fora, um pastor lá não sei da onde, e eu estou esperando para ele orar por mim. Queridão, não entendo. Você pode orar por você, você tem autoridade no nome de Jesus, você é lavado no sangue do Cordeiro. Mas era um dia de sábado e a religiosidade não deixava que se carregava a esteira, as tradições, o peso da tradição, peso. Ontem lá no pastor Kleber, eu dei um exemplo sobre fé e graça, né? Sobre lei e graça, e cabe agora nesse texto. O que é a lei e o que é a graça?
A lei, o pastor Rafael fala assim: irmãos, sexta-feira que vem vamos começar o culto rigorosamente às 19h49 e vai terminar às 21h15. E os homens vêm de verde e as mulheres de amarelo, e você traz um sapato branco. Então todo mundo chega com o que a lei está falando. Aí não importa onde sua cabeça está, você está lá dentro, mas eu estou na lei, eu vou receber a bênção aqui, o que ele pediu para mim eu trouxe, eu estou na lei. Agora a graça é diferente, é participar. O que nós vamos fazer aqui hoje é graça, é participar da ceia do Senhor, é abraçar o irmão, é comungar com o irmão, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É graça, é a graça de Deus envolvendo a cada um de nós. Onde você congrega? Congrego lá na igreja tal, mas hoje nós estamos congregando junto. Louvado seja Deus, isso é graça. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos só terminar de ler o texto, o 10 agora, João 5:10. Por isso os habitantes da Judéia disseram ao homem que fora curado. Essa tradução que eu estou lendo é do grego, do hebraico, para a gente entender. Eu fui buscar essa tradução. Então quem que falou para ele? Os habitantes da Judéia, o povo que estava ali. Os habitantes da Judéia disseram ao homem que fora curado. É sábado e a Torá não permite que você carregue a esteira. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua esteira e ande. Jesus sabia do que ia acontecer, tanto é que por causa desse acontecimento as perseguições a Jesus sucederam muito forte, e ele foi, bem dizer, morto, iniciando nisso aqui, nesse fato. E eles lhe perguntaram: quem é o homem que lhe disse para pegar a esteira e andar? Mas o homem curado não sabia quem era. É lógico que ele não conhecia o Criador. Ele estava na lei. E Jesus veio trazer a boa. Aqui entra para você entender o que é a boa nova, a novidade. A novidade, enfermo, é que agora existe um Jesus que colocou você dentro do Santo dos Santos, aproximou você do Pai. Você não depende mais do sacerdote, você não precisa matar mais uma ovelha, um carneiro. Você entra na presença do Pai. Essa é a novidade. E esse cara não sabia. Mas o homem curado não sabia quem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Agora o verso 14, que é para a gente fechar com chave de ouro o que Deus está falando nesta noite. Mais tarde. Quanto tempo? Mais tarde. Quantos dias? Nenhum. Mais tarde. Isso me chamou muita atenção. Mais tarde, Jesus entrou na área do templo e lhe disse: eis que já está são, você está curado, você está aqui no templo curado. Por que ele estava no templo? Porque ele era um judeu desviado. Quanto tempo ele demorou para agradecer ao Criador? Nenhum dia. Um homem que há 38 anos sofria, 38 anos, no dia que o Senhor o cura, sai desse lugar, que esse lugar não te pertence, ele vai para onde? Para o templo. É o melhor lugar para agradecer ao Senhor. Deus fez algo na sua vida? Vem para o templo. Amém. Venha adorar, comunique, dê o testemunho para que todos se alegrem. Então esse homem, ele foi para o templo. Eis que já está são, diz o Senhor. Entretanto, pare de pecar, ou algo pior pode lhe acontecer.
Meu querido, eu te libertei da droga, eu te libertei do vício, eu te libertei, diz o Senhor. Vem para o templo. Agora eu vou te dar um conselho: pare com as companhias, pare de frequentar os mesmos lugares, ou algo pior vai lhe acontecer. Eu posso não estar lá. A palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem e reconhecem. Às vezes achamos que vamos ouvir uma palavra de bênção no boteco, na balada. Está cheio de gente que ora para que Deus abençoe a balada dele. Não sei se funciona. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu sei que no lugar de adoração, a presença do Senhor está aqui, a proteção de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, o renovo de Deus está aqui. Aqui tem a unção, aqui tem a graça, aqui tem o refrigério. Glória a Deus, Senhor. Amém, irmãos? Amém. O homem foi e contou aos judeus o que lhe havia acontecido. Qual que é a nossa posição? Nós estamos no templo ou temos rodeado tanques pagãos? Estamos esperando no único Criador ou estamos esperando o mover de anjos, milagres de terceiros, intercessão sei lá de quem? Toda religiosidade que sai fora dos ensinamentos de Jesus, idolatria, não funciona. Se você procurar a história lá atrás, ele teve um motivo, e o motivo não é dos melhores. Para muitos esse tanque era um lugar maravilhoso. Ele chorava junto, porque tem gente que gosta de chorar, né? Ele pode encontrar a pessoa que chora para ele chorar junto. Sua doença é assim, a minha é pior. Conta aquela história de doença tremenda. Mas o nosso Deus não tem prazer em doença. Ele tem prazer em vida, em cura, em libertação. Amém. Curva sua cabeça, irmão. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco de maneira clara. O Senhor tem nos alimentado com palavras sólidas. Tem trazido maturidade na tua igreja, nos ensinado a trabalhar no reino, Senhor. Nos tem mostrado o quanto o Senhor é poderoso. O Senhor quer nos curar, nos libertar do jugo do pecado, do mal, das coisas que nos enganam, das coisas que o mundo nos engana, Senhor. Abençoa, Pai querido, o dia de hoje. Abençoa cada irmão que está ouvindo a palavra do Senhor. Que a graça do Senhor permaneça conosco. Amém. Nos alimentando e nos guardando no nome do Senhor Jesus.